Bem-vindo ao canal Espiritualidade Diária. Hoje nós vamos acompanhar um diálogo respeitoso, porém firme, entre duas pessoas de crenças diferentes, um evangélico e um espírita. O tema é polêmico, antigo e desperta muitas dúvidas. A reencarnação. De um lado, a visão tradicional do cristianismo evangélico, que acredita em uma única vida e um único julgamento. Do outro, a visão espírita, que entende a reencarnação como um processo de aprendizado, justiça divina e evolução espiritual. Neste encontro não há ataques, não há brigas e não há desrespeito. Apenas argumentos, reflexões e interpretações bíblicas que vão fazer você pensar. E ao longo da conversa, vamos ver como o espírita consegue apresentar pontos sólidos, coerentes e bem fundamentados, conduzindo o debate com serenidade. Prepare seu coração e sua mente, porque agora você vai ouvir um diálogo que pode mudar a forma como você enxerga a vida, a morte e o que vem depois dela. Vamos ao debate. Sobre reencarnação. Boa tarde, meu amigo. Fico feliz por podermos conversar com respeito. Eu queria entender por que vocês espíritas acreditam na reencarnação, já que a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Boa tarde, e eu agradeço pela oportunidade de dialogar. Sobre esse versículo, de Hebreus 9:27, é importante notar que ele fala da morte física. Todos nós realmente morremos uma vez a cada existência, mas ele não diz que a alma não pode voltar em outro corpo. Ele está falando do julgamento da lei de Moisés versus o sacrifício de Cristo, não sobre o ciclo espiritual. Mas se a pessoa volta, não seria como se a morte não fosse definitiva? A morte é definitiva para o corpo, sempre. O espírito continua. O próprio Jesus, no diálogo sobre Elias, disse que João Batista era Elias, que havia de voltar. Isso aparece em Mateus 11:14 e 17:12-13. Isso mostra que Jesus aceita a ideia de retorno do espírito à terra. Eu já ouvi isso, mas para nós, João Batista veio no espírito de Elias, não que fosse literalmente o mesmo espírito. Entendo, mas observe que os discípulos perguntam claramente: por que dizem que Elias deve voltar antes? E Jesus responde: Elias já voltou, e não o reconheceram. Se fosse apenas uma metáfora, a frase não o reconheceram não faria sentido. Eles não reconheceram porque Elias voltou em outro corpo, João Batista. Essa é uma interpretação possível e coerente dentro da lógica espiritual. Interessante, mas a reencarnação não tiraria a necessidade de salvação por Cristo? Não, a reencarnação não substitui Cristo. Ela explica como podemos caminhar para sermos melhores, mas a moral de Jesus continua sendo o caminho. A reencarnação oferece justiça. Crianças que nascem com doenças graves, pessoas que sofrem de forma desproporcional. Sem reencarnação, essas coisas pareceriam injustas. Com a reencarnação, entendemos que todos estamos em estágios diferentes de crescimento espiritual. Mas Deus não pode simplesmente julgar tudo na eternidade? Pode, claro, mas pense assim. Se Deus é justo, Ele dá a cada um oportunidades iguais. Se Deus é amor, Ele dá novas chances para corrigir, aprender e evoluir. A reencarnação não é punição, é oportunidade. E ela se encaixa com o ensino de Jesus sobre nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas Jesus estava falando do batismo, não? O batismo é um símbolo importante, sim. Mas Nicodemos ficou confuso e perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre da mãe? Se a frase de Jesus fosse só uma figura, ele teria explicado diretamente. Mas Jesus diz: o vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o nascimento espiritual acontece em diferentes formas. A reencarnação é uma delas. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas ainda acho difícil aceitar a ideia de várias vidas. Eu entendo, isso não precisa ser aceito de uma vez. Mas pense, Jesus nunca falou contra a reencarnação. Várias passagens apontam para ela. E ela traz sentido, justiça e continuidade ao amor de Deus. Você apresentou pontos fortes. Vou admitir, não concordo totalmente, mas hoje você me fez pensar muito. Fico feliz.
O importante não é quem vence o debate, mas que ambos cresçam. E no fim, estamos do mesmo lado, tentando seguir o Cristo e sermos pessoas melhores. E assim concluímos este diálogo. Duas visões diferentes, dois caminhos buscando respostas, mas um único propósito: entender melhor a verdade espiritual que nos cerca. O debate mostrou que quando existe respeito e abertura, é possível conversar sobre temas profundos, sem agressão, sem imposição e sem medo. E mesmo que cada um permaneça com sua crença, o conhecimento sempre amplia nossa visão. A reencarnação é um tema que atravessa culturas, religiões e séculos. E hoje, você ouviu argumentos que talvez nunca tivesse analisado dessa forma. Se concorda ou discorda, o importante é que isso te faça refletir, porque é na reflexão que nasce a evolução. Obrigado por assistir até aqui. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe, deixe seu like e se inscreva para continuar acompanhando debates como este. E lembre-se, a verdadeira fé não teme perguntas, ela cresce com elas. Até o próximo vídeo.